pra te servir. Porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Se renda na presença do Rei da Glória. Ele está neste lugar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Dê a paz do Senhor para o seu irmão que está aí do seu lado. Abençoe a vida dele. Domingo de bênção. Domingo de alegria na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, agora antes da palavra, nós vamos ter a alegria de poder adorar ao Senhor junto com o nosso coral Adonai. Então quero chamar os coristas, o coral Adonai, para estarem subindo até o altar do Senhor, e logo após o coral adorar, então nós receberemos a palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. E o coral Adonai vai cantar uma canção que tem tudo a ver com as nossas manhãs de domingo, né? Nós temos ministrado sobre a fé, e daqui a pouco a irmã Cíntia Fagundes vai estar falando do seu testemunho, né? Que ela é um exemplo, um milagre, né? Pela fé no Senhor. E essa canção que o coral vai cantar é Autor da Minha Fé, né? Então assim, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então nessa manhã deixe o Espírito Santo estar ministrando ao seu coração, inundando o seu coração da presença dEle, da unção dEle, e renovando a sua fé em nome de Jesus. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Transforma
Aleluias, glória a Deus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus pelo coral Adonai. Ficou lindo, glória a Deus, Adi. Deus continua abençoando e usando o coral Adonai. Amém. Mulheres de fé e também homens de fé, jovens de fé, idosos de fé, crianças de fé. É maravilhoso a gente colocar a nossa fé em ação. Cíntia, quero convidar você para estar aqui nessa manhã. Queridos, Cíntia já está conosco uns 3 anos, né? A família, os 3 anos. E Cíntia, né, a história dela é uma história de fé. Talvez você não conheça, né, um pouquinho da história de Cíntia, mas a história dela é uma história de fé, de milagres, né? Vamos dizer assim, Cíntia só está aqui hoje de manhã porque é um milagre do Senhor, é o agir do Senhor. Então, assim, aos domingos de manhã em outubro, né, nós temos falado sobre essa série de mensagens, né, mulheres de fé, mas lembrando que está abençoando toda a igreja, homens de fé, toda a igreja de fé. Então, o testemunho de Cíntia nessa manhã, de como Deus tem sustentado a vida dela desde que ela nasceu, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida profundamente nessa manhã, amém? Vamos orar por ela, estenda as suas mãos. Pai, nessa manhã, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que já foi realizado até agora, ó Deus, e submetemos o nosso coração, nossa mente somente ao Teu Espírito Santo, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, através desse testemunho de fé, ó Deus, na vida da Tua filha, que tem sido sustentada, fortalecida, Senhor, ó Deus, pelo Senhor, pelo Teu poder. Ó Deus, sabemos que o Senhor já colocou, Senhor, o testemunho da Tua palavra, Senhor, no coração dela. E agora, ao abrir da sua boca, ó Pai, nós possamos ouvir e receber, ó Pai, a palavra do Senhor, ó Pai, que vidas sejam fortalecidas, restauradas, levantadas nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. É realmente um privilégio estar aqui nesta manhã, falando um pouco do que Deus fez na minha vida, através da fé. Participar dessa série de mensagens Mulheres de Fé é um privilégio. Por quê? Eu conversei até com a minha irmã, dizendo: irmã, eu tô... Só diminui. Está muito alto, eu acho. Eu falei: irmã, eu estou em uma igreja onde, para mim, eu coloquei o nome aqui da igreja de Igreja de Milagres, porque eu já conheci por alto algumas pessoas aqui que viveram tantos milagres na área da saúde, sabe? Tantos milagres que Deus fez, mulheres fortes, mulheres firmes, homens fortes, homens firmes. Deus tem me dado o privilégio de estar aqui nessa igreja, adorando a Ele juntamente com os irmãos, e eu dou graças a Deus por isso. Então eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, em 2 Timóteo, capítulo 1, vou ler dos versos 3 ao 5. É o mesmo texto que a pastora Rosana leu domingo passado, para falar sobre a importância, né, de passarmos para a próxima geração a nossa fé. E ela falou das gerações futuras, eu vou falar um pouquinho das gerações passadas. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembrando da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Amém? Um pouquinho antes de começar o meu testemunho, justamente por estar falando aqui de Lloyd e de Eunice, a avó e mãe de Timóteo,
eu gostaria também de falar rapidamente sobre 4 mulheres que vieram antes de mim, porque elas me ajudaram na construção dessa fé em Cristo. A gente acabou de cantar aqui que Jesus é o autor da nossa fé. Então eu tive também o privilégio de ser cercada de mulheres de fé que me ajudaram nessa caminhada. Eu gostaria também de estar honrando elas. São as 4 mulheres: a minha avó materna, Antônia, a minha mãe, a minha irmã Daniele e também a minha querida sogra, a qual há 20 anos eu chamo de mãe também, a Dag, mãe do Eduardo. E o que essas mulheres cooperaram comigo? Aqui está falando sobre uma fé sem fingimento. E rapidamente, parando para refletir aqui nessa palavra, eu pensei, Senhor, o que seria uma fé sem fingimento? Né? Então, eu comecei a lembrar da minha avó, da minha mãe, da minha irmã. Então, para mim, uma fé sem fingimento, diante da palavra do Senhor, primeiramente, ela está alicerçada em Cristo, porque Ele é o autor da nossa fé. Uma fé sem fingimento, ela também é seguida de frutos, de obras, que é o que eu vi na minha avó, na minha mãe, na minha irmã e também na minha sogra. Uma fé sem fingimento também é uma fé constante, é uma fé que independe das dificuldades e das tribulações. Ela vai estar ali, constante. Então eu dou graças a Deus por Ele me mostrar isso, me ensinar isso a cada dia. A minha avó, irmãos, ela ficou viúva muito jovem, tá? Muito jovem mesmo, aos 35 anos de idade, com 7 filhos. E mesmo sendo analfabeta, sem emprego, sem nada, ela sempre esteve firme, criando os filhos ali na presença do Senhor, a ponto de dar muitos frutos, né? Todo mundo que chegava, ela falava sobre o Evangelho, sobre a cruz de Cristo. Ela criou os filhos dela, ela aprendeu a ler a Bíblia, orando ao Senhor. Ela não sabia ler nada e ela pegava a Bíblia todo dia e orava: Senhor, me ensina, Senhor, me ensina. Aquela constância, aquela petição constante diante do Senhor. A oração nada mais é a prova de que nós cremos em Deus, porque nós não damos atenção ou não conversamos com quem a gente não conhece ou com quem a gente não acredita. Então, uma da prova da nossa fé é estar constantemente em oração. Por isso também fica aqui o meu convite, que se você estiver desanimado, volte a orar, fique firme na oração. E a minha avó, ela tinha essa constância, tanto que, mesmo tendo 7 filhos, sendo viúva, analfabeta, ela ainda adotou uma criança, para cuidar dessa criança. Se isso não é fruto, ela tinha sempre uma firmeza. E aí agora falando da minha mãe, que teve a orfandade, né? Ficou órfã do pai muito cedo, teve uma vida muito difícil, mas ela sempre teve aquele fervor em oração, em constância, em fervente oração. Ela estava ali, nos ensinamentos. Irmãos, hoje eu creio em Deus porque eu cresci ouvindo sobre a história de Davi, sobre a história de Daniel, sobre a história de Sadraque, Mesaque, Abednego. João Augusto também sabe. Também ensinei para ele. Isso fez com que a fé surgisse em meu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a minha mãe sempre teve uma entrega muito grande, porque tendo 4 filhos, uma das filhas, que sou eu, nasceu muito doente, e desde então ela entregava ao Senhor: seja feita a tua vontade. E isso é muito difícil. Quem aqui tem filho sabe como é difícil entregar um filho ao Senhor. Tipo, se o Senhor quiser levar, então tá bom. Então isso é fé. E a minha irmã Daniele, que muito jovem, quando o esposo dela disse: Deus me chamou para a África, Deus me chamou para missões, ela, com 2 filhos pequenos, disse: amém, e seguiu ele. Ela sempre teve muita disciplina, na verdade, e quando Deus veio com o chamado, ela imediatamente disse amém. Então a fé também é ouvir e obedecer. A gente aprendeu isso, né, Bruno? Hoje também na EBD. A fé é ouvir e obedecer. Então, eu pude ver isso nessas mulheres. E também na minha sogra.
a minha sogra também teve esse lindo chamado. Mas antes do chamado dela, aconteceu um fato com ela, em que no segundo filho, ela passou muito mal, foi ao hospital e foi diagnosticada como aborto retido. Não tinha mais jeito, é aborto retido, tem que tirar, etc. e tal. Mas ela orou ao Senhor e ela creu no Senhor. E o nosso Deus, irmãos, é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele pode todas as coisas. E está aí o pastor Edmilson, para a glória de Deus. Ele nasceu mediante a fé da sua mãe também. E assim que recebeu o chamado, o pastor Fagundes, meu sogro, recebeu o chamado, ela também disse, vamos. Irmãos, eles tinham estabilidade, Eduardo me contou que nada faltava, eles tinham dinheiro, eles tinham estabilidade, bom emprego, e eles largaram tudo para obedecer ao Senhor. Aqui, chegando aqui em Campos, eles saíram de São Paulo, chegando aqui em Campos, eles moraram em uma sala de aula, tiveram muitas dificuldades, porém Deus nunca abandonou. Era coisa de milagre mesmo, irmãos, de orar de manhã e a comida chegar mais tarde. De orar, Senhor, nós não temos nada. E, de repente, o Senhor bater lá e entregar uma cesta básica. Isso é o exercício da fé. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Amém, irmãos? E a minha sogra também tem muito fruto do Espírito. Irmãos, a gente consegue fingir por uma semana, a gente consegue fingir por meses, quem sabe até anos, né? A gente consegue fingir. Mas eu estou ao lado da minha sogra há mais de 20 anos e tenho visto nela todos os frutos do Espírito. A alegria, a paciência, a benignidade, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. Tudo isso é adquirido também por meio da fé. Amém, irmãos? Agora, entrando na minha história, o milagre do Senhor na minha vida já inicia no meu nascimento. Em 1986. Bom, irmãos, em 1986, não tínhamos, então, tanta tecnologia que temos hoje, não tínhamos a medicina que temos hoje. E as crianças que nasciam com o tipo de problema de coração que eu nasci, era 1% de chance de vida, para sobreviver apenas até a infância, no máximo a adolescência. No máximo. O que acontece? Eu anotei aqui porque são muitas coisas. Eu nasci, irmãos, e eu vou falar esses termos porque eu sei que temos muitas enfermeiras, temos também fisioterapeutas aqui na igreja, né? E eu nasci com canal arterial persistente, ausência da veia cava inferior, isomerismo atrial esquerdo, coarctação da aorta, estenose subvalvar e citos inverso. Tudo isso em 1986. O que acontece? O canal arterial persistente, eles até corrigiram através da cirurgia. Mas o meu coração, ele é todo cheio de anomalias e defeitos. Faltou veias muito importantes. E o coração é feito por 4 câmaras, né? A atrial... atrial direito, esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. No meu caso, eu nasci com isomerismo atrial esquerdo. Eu tenho 2 átrios esquerdos. E o que isso implica, irmãos? No nosso átrio direito é onde fica o nó sinusal, que é um dispositivo que faz o seu coração bater. O nó sinusal é aquele importante que faz o seu coração bater. E eu nasci sem o átrio direito. Isso fez com que os meus batimentos cardíacos sempre fossem em torno de 35, 38, 40. Então, quando foi constatado todas essas coisas, o médico falou para minha mãe, olha, sua filha precisa fazer uma cirurgia, mas eu já vou deixar de antemão que provavelmente nem dessa cirurgia ela vai passar. Tá bom? Minha mãe entregou nas mãos do Senhor e falou assim, olha, Senhor, se for tua vontade de levar a minha filha, amém. Mas deixa eu tirar uma foto dela antes. Me arrumou todinha
eu tinha o mesmo peso, com 9 meses eu tinha o mesmo peso que eu tinha nascido, praticamente 4 quilos. Então ela me encheu de roupa para eu conseguir ficar sentadinha e tirou uma foto como despedida, né? E eu imagino a dor do coração da minha mãe. E o médico falou assim: vamos lá, mamãe. Me levou para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia. Minha mãe disse que eu me recuperei pulando dentro do berço. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. E aí o médico falou novamente: olha, não fique tão alegre assim, porque ela provavelmente não vai chegar aos 2 anos de idade. Mas se chegar aos 2 anos de idade, dos 15, ela não passa. A minha mãe falou amém. E aí correu para o Senhor. Olha, Tu és o Deus, meu socorro, minha fortaleza, minha torre forte, meu socorro no dia da angústia. Eu entrego a minha filha em Tuas poderosas mãos. E assim foi feito. Irmãos, a partir daí, vêm as palavras negativas. Infelizmente, no decorrer da nossa vida, a gente recebe muitas palavras negativas. E quando isso vem da parte de uma autoridade, como um médico, isso faz um peso muito grande em nossas vidas. Então, a minha mãe já tinha ouvido que eu não sobreviveria à cirurgia, que eu não chegaria aos 2, que eu não passaria dos 15. Então, mesmo com uma dificuldade financeira, quando chegou com 15 anos, ela fez uma festinha para agradecer ao Senhor. Só que aí eu já tinha chegado na adolescência, irmãos. E como a minha fé estava sendo construída, foi com dificuldade, porque na adolescência a gente passa por muitas mudanças. E a gente às vezes questiona: por quê? Por que comigo? Por que assim? Né? E, na verdade, com 10 anos de idade, eu implantei o marca-passo. Mas antes de implantar o marca-passo, e eu vou contar isso porque é algo que fica na memória, tem palavras, tem frases que marcam as crianças, né? Com 10 anos de idade, eu entrei no consultório com a minha mãe, a equipe do Dr. Sérgio Almeida, do Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu sentei ao lado dela e ele explicando para minha mãe não estava entendendo muita coisa, e ele explicando as coisas para minha mãe. Tinha um coração de plástico lá, né? Que ele estava mostrando ali, defeito ali, aqui. E eu, muito curiosa, eu perguntei: doutor, o que seria isso que eu tenho? Aí ele olhou para mim, falou assim: então, pensa em um homem. Agora, pensa em um homem carregando uma caixa. Agora, pensa que esse homem está andando e enquanto ele anda, as caixas vão acrescentando em cima de suas mãos. Aí eu, então, vai chegar uma hora que essas caixas vão ficar muito pesadas e esse homem não vai aguentar. É o que está acontecendo com você. Após ouvir isso, eu fiquei realmente muito desanimada, e isso marcou para mim. E quando eu cheguei na adolescência, realmente nem eu acreditava muito em mim, né? Falava: eu vou morrer cedo. E com 15 anos, as palavras que vieram, irmãos, foram ainda mais difíceis. O médico falou: você não vai casar, você não vai ter filhos. Isso me matou por dentro, porque o meu maior sonho era me casar e era ter filho. Era um sonho muito grande que eu tinha. Então eu chorei demais diante do Senhor, falando com Ele, porque eu estava vendo a minha irmã mais velha casar, eu estava vendo a minha irmã do meio casar, e eu falei: eu não vou poder ser mãe, eu não vou poder casar, isso é muito sério. E as palavras que feriam, elas vinham cada vez mais fortes. E dessa vez, irmãos, as palavras vieram não só dos médicos, mas de pessoas da minha família. O que também é muito difícil de ouvir. Muito difícil. Então, com quase 17 anos de idade, uma pessoa da minha família olhou para mim e falou assim: desse jeito, irmã, falou desse jeito. Será que alguém vai te aceitar com todas essas doenças e essas cicatrizes de cirurgia?
com certeza veio da parte do nosso inimigo, né? Para acabar com qualquer tipo de esperança que eu tivesse, com qualquer tipo de, enfim, com qualquer tipo de alegria que eu tivesse. Aquilo me feriu muito, muito mesmo. Ficou guardado na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. Mas aí, o médico, ele pode falar muita coisa, as pessoas podem falar muita coisa. Mas, irmãos, de quem é a última palavra? De quem? Exatamente. A última palavra, ela vem do nosso Deus, a nossa fortaleza. E Ele não só me mandou um marido, Ele me mandou o Eduardo. Lindo, inteligente, talentoso e um marido maravilhoso, carinhoso, cuidadoso. Deus é tão bom que o mundo, ele dá muitas palavras negativas sobre nós. O mundo fala muitas coisas para tentar nos fazer tropeçar, para nos fazer parar, para nos fazer desacreditar, porque enquanto estamos na construção da nossa fé, Satanás não quer que essa fé seja construída, que essa fé seja firmada, que essa fé seja constante, e ele vai mandar pessoas e situações para que a nossa fé não seja assim tão firme, não seja assim tão verdadeira. E Deus me mandou o Eduardo. Eu falei para ele: você não casou enganado, hein? Antes de ele me pedir em namoro, eu sentei com ele à mesa e eu falei: olha, eu sou assim, 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 eu desmaio muito, eu sou internada muitas vezes. E ele falou: tudo bem. E assim fomos construindo o nosso amor. Deus permitiu que eu me casasse. E agora, irmãos, vem a segunda dificuldade, né? Filho, e aí? O médico falou que não poderia ter filho. E falou para mim assim: não tente, porque se você tentar, a criança pode vir doente. A criança pode vir com um problema maior que o seu ou igual ao seu. E no início do nosso casamento, eu tive um aborto, o que realmente tirou ainda mais as minhas esperanças. Isso me fez pensar: realmente o meu organismo não vai conseguir gerar nem um filho. E muitas palavras começaram a vir à minha mente: você não pode, você não vai conseguir, você não é capaz. E eu chorava demais. Quando eu engravidei do João Augusto, logo no início da gravidez, eu tive um problema que eu comecei a sangrar. Muito, 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 muito. Irmãos, não era um pouco sangue, era muito sangue. Já estava saindo coágulo já. E eu corri para o hospital. E lá o médico olhou, fez o exame. Eu já tinha passado por isso. Quando tem alguma coisa errada, o médico não fala. O médico que está fazendo a ultrassom nem mal fala com você. Eu já tinha passado por isso. Então, quando eu perguntei se o bebê estava bem, ele não respondeu. E aí eu saí e fiquei no corredor esperando. E todas as palavras negativas vieram à minha mente. E eu levantei a minha voz ali mesmo, naquele hospital, sem me importar com quem estava do lado, se tinha gente passando ou não. Eu falei: ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento o meu clamor. Logo depois dessa canção, o médico me chamou e falou: Cíntia, houve um descolamento grave, você vai precisar ficar em pleno descanso, mas o bebê está aí. Glória a Deus, está aí o João Augusto, para a glória do Senhor. Irmãos, as minhas dificuldades não pararam por aí. Esses tipos de doença que eu citei para os irmãos aqui, elas evoluem e evoluíram para outras doenças. Hoje eu tenho hipertensão arterial pulmonar grave,
Quando o pastor falou que não era para eu estar aqui, não era para eu estar aqui mesmo, tá? A orientação da minha pneumologista é: quando você for tomar banho, você tem que se sentar, ir sentada, com oxigênio, se trocar sentada. Você não pode andar, você não pode falar muito, você não pode isso, você não pode aquilo, porque senão você não vai conseguir. Irmãos, eu tomo 5 remédios por dia, eu uso marca-passo, eu tenho oxigênio em casa, suporte de oxigênio em casa, mas eu estou aqui em pé para testificar que Deus é todo-poderoso. Deus pode fazer todas as coisas. Eu não posso nada, eu não consigo nada. Então, essas doenças, elas são progressivas e a expectativa de vida também não é tão grande assim, é entre 40 e 50 anos, mesmo com toda essa ajuda. O meu amigo Quintanilha também tinha essa questão e Deus o recolheu recentemente. Mas eu não tenho medo da morte, porque eu sei que se eu morrer, eu estarei com Cristo. Amém, irmãos? Mas se Deus quiser me fazer viver até os 90 anos, eu também creio que Ele pode. E depois de todas essas dificuldades, eu tive outras dificuldades. Em 2016, eu tive uma pneumonia muito grave. Essa pneumonia me levou a ter pneumotórax bilateral. Eu tive um trauma dos 2 lados e tive 2 paradas cardiorrespiratórias. Fiquei ali na CTI, em coma induzido, no nível máximo, que é Ramsay 6, e a expectativa não era muito boa. Irmãos, os meus parentes de São Paulo já estavam falando em traslado do corpo, porque eu sou de São Paulo. Então, eles queriam levar o meu corpo para lá. Eduardo se escondia na casa dos pais dele, porque não queria ver os irmãos. Não queria ver os irmãos falando, não queria ver o olhar de pena, o olhar de tristeza. Então, ele se escondia na casa dos pais dele. Mas ele sabia o que ia acontecer. Porque antes de eu ser internada, antes disso acontecer, Deus me deu um sonho, onde nesse sonho eu era levada para a CTI, e eu olhava para o lado e via o monitor, 36, 24, 16, parada. Então, quando eu estava subindo para a CTI, eu segurei na mão dele e falei: filho, lembra do sonho? Eu vou voltar. E Deus fez isso para fortificar-nos, nos fortificar na fé. Deus fez isso porque Ele sabia o que Eduardo ia sofrer e que ele precisava de uma esperança. Porque ninguém acreditava que eu iria voltar. Nem a minha família, nem os meus irmãos em Cristo, ninguém acreditava. Acreditava que já tinha chegado ao fim, mas não tinha chegado ao fim, porque só chega ao fim quando Deus quer. Amém? E assim eu voltei do coma, contradizendo até os doutores, né, meu amor? Contradizendo até os médicos. Eu voltei desse coma, sem os movimentos. Tive que aprender novamente a andar, a pentear meu próprio cabelo, a comer sozinha. E os médicos não davam muita chance para mim, né? Mas eu quase também cheguei, eu fiquei 13 dias em coma, então cheguei quase que na data limite da traqueostomia. Já estava chegando na data limite da traqueostomia, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Irmãos, depois de 2016, eu também fiquei em coma em 2018. E de lá para cá, são muitas internações, tanto na minha infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta. E isso é difícil para uma pessoa. Geralmente as pessoas tendem a ficar bastante deprimidas com isso. E eu não vou dizer que eu escapei disso, mas Deus tem me fortificado a cada dia, Deus tem me sustentado a cada dia, Deus tem me alegrado a cada dia. Eu tenho um momento em que eu fico ali um pouquinho, às vezes, chorosa, e Deus vem e me renova, e eu venho aqui
e testemunho do poder dele. Amém? Para a glória do Senhor. Em 2023, eu já estou terminando, eu tive uma dengue grave, acho que os irmãos até oraram por mim, eu fiquei internada em São Paulo. E dentre muitas condições que eu tenho, né, que aqui, eu não vou conseguir falar todas as condições de saúde que eu tenho, porque, irmãos, são muitas. Não é só o coração, não é só o pulmão. São muitas condições mesmo. Inclusive de alergia, que eu tomo remédio todos os dias também, para os irmãos terem uma ideia, eu tenho alergia a B12, que é uma vitamina. E eu preciso, está baixa, mas eu não posso repor, porque eu tenho alergia a B12. Então, quando eu tive dengue, como que se trata a dengue geralmente, irmãos? Água, muita água, né? Você tomar muita água e você descansar. Só que, irmãos, eu não posso tomar água. O meu coração não aguenta tomar 2 litros de água por dia, porque ele já está sobrecarregado demais. E quando eu tomo muita água, além de inchar muito, aí meu coração começa a mandar água para o pulmão, sangue para o fígado, e começa uma loucura muito grande. Então, quando eu estava internada lá, os médicos falaram: o que vai fazer agora? Eu não posso ficar no soro. No máximo, eu posso tomar medicamento, mas eu não posso ficar no soro. E aconteceu algo que eu nunca tinha visto acontecer. A minha situação estava muito difícil, não tinha solução, estavam me medicando como podiam, minhas plaquetas estavam a 49.000 e eu estava muito mal, com oxigênio, quase fui entubada de novo, né, na frente do Eduardo. Eu passei mal no quarto e chamaram a fisioterapeuta e quase que eu fui entubada novamente na frente dele. E, de repente, chamaram o cardiologista. A gente estava sozinho no quarto, eu e Eduardo. O cardiologista entrou, fez assim, olhou para mim. Ah, você é assim, assim, assim? Aí pegou o negócio. Você tem isso, 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 isso? Difícil, hein? Você crê em Deus? Creio, com certeza. Então, você pode me dar licença? Pode. Ele estendeu a mão dele, colocou no meu coração e falou: Senhor, eu te apresento esta paciente. Eu não posso fazer mais nada por ela, mas o Senhor pode. Os irmãos já viram algum médico fazendo isso? Cardiologista? É muito raro, eu nunca tinha visto. E olha que eu tenho uma vida de 30 anos hospitalar. Deus, Ele manda quem Ele quer para nos consolar, para nos ajudar, para nos sustentar. Então não fique desanimado, firme a sua fé no Senhor. Que essa mensagem, que esse testemunho venha edificar a sua vida para te fazer crer que Deus pode todas as coisas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui, Cíntia. O que falar depois desse testemunho, né? O seu testemunho está fazendo a igreja toda chorar. Eu falei para os irmãos, né, que ela só estava de pé por causa do poder de Deus. Então você falou que a nossa igreja é uma igreja de milagres, e você é mais um milagre. Eu quero chamar para estar aqui orando, né, em volta de Cíntia, pastora Rosana, Jussara e Kellen. Vamos orar aqui por ela, a igreja vai ficar de pé. Mas hoje é a manhã de milagres. Tem alguém aí que também quer exercer a sua fé e necessita de um milagre? Sai do seu lugar, vem aqui no altar, enquanto as irmãs vão orar. Você necessita de um milagre na sua vida? Sai do seu lugar, vem no altar. Você tem fé? Não necessariamente só no físico, gente. Às vezes é um milagre nas emoções, na família. Você necessita de um milagre do Senhor? Vem no altar, olha a mensagem. Seu testemunho é poderoso, seu testemunho tem que rodar o Brasil todo.
Dá mais um passo à frente, que tem muitos irmãos vindo. Quem opera é Deus. Quem opera é o Senhor. Ele é o Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eduardo, fica aqui com a sua esposa. João também, com a sua mãe, porque a família toda é milagre do Senhor. Faz a volta aqui vocês três, Kelly, pastora Rosana e Jussara, e vamos orar. E a mesma oração de milagre que está sendo realizada aqui no altar, de gratidão pela vida dela, ao mesmo tempo de sustento, de entrega, sempre nas mãos do Senhor, também está alcançando a sua vida nessa manhã, meu irmão, que necessita de um milagre do Senhor. Pai, nessa manhã, colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida de Cíntia, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo testemunho, ó Pai, de poder, de cura, Senhor, porque verdadeiramente ela é um milagre do Senhor. Ó Deus, e todos os irmãos, ó Pai, não sabiam dessas histórias, Senhor, todo desse testemunho, Senhor, mas o Teu Espírito Santo nos incomodou profundamente para que ela falasse nessa manhã, ao abrir da sua boca, testemunhando, ó Pai, do Teu agir, do Teu poder. Pai, nós apresentamos a vida de Cíntia no Teu altar nessa manhã, porque ela é um milagre do Senhor e vai continuar sendo até o último dia da sua vida, Senhor. Toca, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Deus, e vai tocando, Senhor, e vai ajustando, e vai transformando. Tu és o nosso Deus, o Criador, Senhor. O Senhor pode refazer, fazer de novo, mas opera com poder nessa manhã na vida de Cíntia, Senhor, e onde ela está necessitando, ó Pai, de milagre do agir do Senhor, toca nela, Teu Espírito Santo nessa manhã, enche a vida dela com poder, ó Pai, toca em seu coração, toca em seu pulmão, ó Deus, em nome de Jesus, e faz tudo novo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, enche ela com poder, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e toca, Senhor, na vida dela, Pai, com as Tuas mãos de cura, ó Deus, e sustenta a Tua filha por onde ela passar, ó Deus, haja glorificação, exaltação do Teu nome. Sustenta essa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu Eduardo para Cíntia e Cíntia para Eduardo. Obrigado pelo João, obrigado por essa família, que é a família de milagres. Pai, e o mesmo poder que está sendo derramado, Senhor, nesse altar, nessa manhã, na vida de Cíntia, Senhor, também agora toca os meus irmãos que estão aqui no altar. Deus, quantos, Senhor, nessa manhã estão expressando diante do Senhor que necessitam de um milagre, só o Senhor sabe. Ah, Senhor, apresentamos, ó Pai, a Ti, cada um desses irmãos, dessas irmãs, toca neles também com o Teu poder, toca neles também com a Tua graça, Senhor. Ó Pai, se é no físico, o Senhor pode curar. Pai, repreenda nessa manhã enfermidades aqui. Nós queremos ouvir outros testemunhos, ó Pai, dos Teus filhos, das Tuas filhas. Cura, Senhor. Ó Deus, tira enfermidades, tira inflamação, Senhor, tira cisto, Senhor. Ó Senhor, cura do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai curando, Senhor, vai curando. Tu és o Deus de poder, de cura e de milagres, Senhor. Cura os Teus filhos, cura o físico, e também cura, Senhor, ó Pai, as emoções, feridas, ó Pai, que ninguém vê e ninguém viu, mas o Senhor vê nessa manhã. Cura as feridas da alma, cura as feridas das emoções. Pai, eu apresento ao Senhor as famílias que estão aqui representadas. Tem famílias que estão vivendo situações tão difíceis que somente o milagre do Senhor. Ó Deus, famílias que não se entendem, famílias que estão se desestruturando, acabando. Restaura famílias nessa manhã, Pai. Restaura casais nessa manhã, porque Tu és um Deus de restauração. Não queremos ver famílias destruídas, não queremos ver casais separados em nossa igreja. Restaura, Senhor. Ó Deus, restaura, Senhor, o vigor espiritual dos Teus filhos. Ó Deus, esse testemunho nessa manhã foi para ativar a nossa fé, ó Deus, e nos colocar de pé para exaltar e glorificar o Teu nome, dizer: só Tu és Deus, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus da igreja, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Ó Espírito Santo de Deus,
o Senhor mandou fogo dos céus e consumiu o holocausto, e todos viram que só o Senhor é Deus. Pai, o Senhor Jesus declarou a palavra para Lázaro: Lázaro, venha para fora, e ele se levantou depois de 4 dias. Não há nada impossível para ti, não há nada difícil para o Senhor, porque tu és grande. Toque em cada irmão, toque em cada irmã, toque em cada criança, cada idoso, cada adulto, cada adolescente, cada jovem. Ouve, Senhor, recolhe as lágrimas dessa manhã, recolhe as lágrimas da tua igreja nessa manhã. Contempla a nossa fé, contempla a nossa fé, Senhor. Pai, se há alguém aqui que está sofrendo, ó Pai, de depressão, de pânico, Senhor, ó Senhor, cura, repreenda, Senhor, todo ataque do inimigo em nossas vidas. Nessa manhã nós nos levantamos para declarar: o Senhor pode fazer todas as coisas. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, e nessa manhã louvamos e adoramos o Teu nome, e declaramos, ó Pai, que nós iremos prosseguir, crendo no Teu agir, crendo nos Teus milagres, porque somos homens e mulheres de fé, para a honra e glória do Teu santo nome. Somos homens e mulheres de fé. Tu és o Deus que opera na nossa vida desde o ventre, Senhor. Ó Deus, se há crianças aqui nessa manhã que tem tido, Senhor, desajustes emocionais, de crescimento, Senhor, tantas coisas há hoje na vida das crianças. Toca nas crianças nessa manhã, Pai. Toca nas crianças nessa manhã e cura as crianças. Senhor, cura as crianças e que elas cresçam perfeitamente com saúde na Tua presença. Tira as dores, ó Pai, dos idosos nessa manhã. Tira as dores, ó Pai. Tira as dores do braço, das pernas. Tira as dores, Senhor. Tira o desconforto e cura o Teu povo. Essa manhã é uma manhã de cura, e muitos outros testemunhos nós vamos ouvir, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluias! Adoremos ao Senhor. Continua aqui, adore ao Senhor. Deus continua te tocando. O Espírito Santo está te tocando nessa manhã, tocando toda a nossa igreja nessa manhã. Aleluias. Esse é o nosso Deus. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Faz da estéril, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações. Aleluia! E dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andamos sobre o mar e aos mudos se escalar, paralíticos e coxos fez andar.
Deus do impossível. Jeová Jireh, o Senhor que cura, que manda provisão, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. Restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Aplaude ao Senhor, glória a Deus, amém. Pode voltar para o seu lugar, estamos terminando, mas quando a gente recebe o milagre, a gente celebra, né? Então uma celebração para a gente poder terminar o culto, e você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, enquanto celebramos ao Senhor, você poderá trazer até o altar, né? E logo mais à noite a festa do culto do reconhecimento das mensageiras do Rei, e esse domingo inteiro, um domingo abençoado, de renovo e de alegria na presença. Te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar. O vocal e a bateria, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. aleluias. Amém. Glória a Deus. Leva-nos em paz, Senhor, em segurança para nossa casa, e a nossa família inteira continue debaixo dessa bênção, dessa alegria, desse mover. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai na paz do Senhor.